Olá, sejam todos bem-vindos ao curso de Programação Orientada a Objetos. Nesta primeira aula, iremos falar da introdução à programação orientada a objetos. Nesta aula, você irá entender e diferenciar também a programação estruturada da programação orientada a objeto. Lembrando que programação estruturada foi o segmento de aulas passada que a gente estudou, basicamente Java estruturado. Vai entender nessas aulas conhecer e conceituar classes e objetos, conhecer atributos e métodos e entender a realidade sob o ponto de vista de orientado a objetos, programação orientada a objetos. E nesta aula vamos iniciar o estudo de programação orientada a objeto, conhecido também como POO, e conheceremos de uma forma introdutória alguns conceitos utilizados nessa área. Como falei, classes, objetos, e através desses novos conhecimentos você será capaz de instigar e observar o mundo à sua volta a partir do ponto de vista dessa ciência. Como tudo começou? Basicamente, de acordo com os dados bibliográficos, o conceito de programação orientada a objeto, ou PO, surgiu na década de 60, quando a linguagem Simula 68 introduziu aí os conceitos de objetos na troca de mensagens para a construção de programas. Tais conceitos aí, eles foram basicamente amadurecidos e aprimorados durante a década de 70 pela linguagem Smalltalk, desenvolvida aí pelo laboratório de pesquisa da Xerox nos Estados Unidos, e a popularização só veio por volta da década de 80 e 90 com as linguagens C++ e Java. E Java ela é uma das linguagens, a gente já viu nos segmentos de aulas passadas, que Java é uma linguagem muito difundida nos dias atuais, e por conta disso foi escolhida essa linguagem para também trabalharmos com a programação orientada a objetos. E ela surgiu oficialmente por volta da década de... A gente já viu isso também, né? Ela surgiu por volta de 1995 e também com uma história bem interessante como essa. Um dos principais pesquisadores que introduziu o conceito de programação orientada a objeto foi o cientista aí, Alan Kay, que também ele era da Xerox, trabalhava na Xerox. Um dos criadores da linguagem Smalltalk. Durante as suas pesquisas, Alan descobriu a ideia que poderíamos construir um programa, por exemplo, que seria possível associar esse programa como um ser vivo, certo? Como seria essa ideia? Trabalhar conceitos e abstrações do mundo real como objetos, troca de mensagens, e assim houve um dia que Alan pensou, como seria um sistema de software que funcionasse como ser vivo? Então ele pensou dessa forma e a partir desses questionamentos ele começou a desenvolver as suas ideias sobre esse sistema, fazendo comparações entre o sistema e um ser vivo. E aí ele fez os seguintes indagamentos. As ideias deles eram o seguinte: cada objeto pertencerá a uma única e determinada classe, e uma classe pode agrupar objetos similares. Seria um conjunto de objetos. Os objetos realizarão tarefas através de requisições e de serviços a outros objetos. As células enviam mensagens para outras células a fim de avançar no objeto. As coisas importantes para o meu sistema seriam os objetos. Ele também pensou como seria um sistema de software funcionasse como ser vivo. Ele pensou dessa forma, e aí as classes e os repositórios para o comportamentos associados a objetos, e as classes eles não seriam apenas organizados em hierarquias. Ele teve várias ideias, e durante essas aulas, esses próximos segmentos de aulas, vocês irão ver cada um desses questionamentos em conteúdos mesmo, certo? Então, o conceito inicial aí de programação orientada a objeto, ele se deu de que forma? Você aprendeu que a programação estruturada, antes, no caso, a programação estruturada era o quê? Era um programa que ele é construído por meio de funções e procedimentos. Na programação da linguagem, por exemplo, C ou Java, o programa ele era definido por meio de uma função principal, ao qual chamamos de funções, ao qual chamamos as outras funções de funções implementadas, né? Sempre o programa, quando você cria uma classe lá no NetBeans, ele já pode vir com a função do main, ou seja, a função principal,
E as outras funções são funções que são implementadas pelos programadores. Na programação orientada a objeto, a forma de pensar aí, o paradigma é diferente, porque um programa ele é visto aí como um conjunto de objetos que se comunicam através de mensagens e, como você pode perceber na figura, que influencia essa questão da ideia. Cada objeto aí desse, cada objeto mantém aí o que a gente chama aí, nesse caso, mantém os dados internos e são chamados aí de atributos. Dessa forma, um sistema desenvolvido usando a programação orientada a objeto possui objetos que vão colaborar entre si. E esses objetos eles executam determinadas tarefas que têm em comum um objetivo. A programação orientada a objeto ela está sedimentada, ou seja, ela está fundamentada sobre 4 pilares derivados. Nesse caso, todos esses pilares envolvem o conceito ou o princípio de abstração. Toda linguagem PO ela tem um encapsulamento, o contexto de herança, de composição e de polimorfismo. Não se preocupe que a gente vai falar cada um deles nos próximos segmentos de aula. O princípio da abstração significa o seguinte: a abstração ela é uma habilidade do ser humano, certo? De abstrair uma complexidade de um sistema e se concentrar em apenas partes desse sistema, que é o tema central do nosso estudo ou foco em um dado momento. Por exemplo, quando o médico torna-se especialista em algum órgão do nosso corpo, por exemplo, o coração, ele abstrai sem considerar as influências dos outros órgãos e foca apenas na atenção nesse órgão. Outro exemplo seria quando no engenheiro civil, por exemplo, projeta um edifício e ele abstrai a complexidade como um todo e planeja o seu projeto em partes, ou seja, ele separa justamente a parte elétrica, a hidráulica, a estrutura, entre outros. Veremos agora também durante esse curso que esses pilares aí que compõem a orientação ao objeto. Esses pilares envolvem o encapsulamento, a herança, a composição e o polimorfismo. Então, nos próximos segmentos de aula, a gente vai falar específico cada um deles, certo? Então, mas antes disso, a gente precisa entender o conceito primordial, que seria o que é um objeto. A gente vai trabalhar muito nos próximos segmentos de aula sobre o que seriam esses objetos. Os objetos aqui são usados aí para representar entidades do mundo real, ou até mesmo do mundo computacional. Ou seja, eles são basicamente usados para representar aqueles elementos e abstração que fazem parte aí da solução do programa que estamos desenvolvendo. Por exemplo, são características, pode ser características, nesse caso, ou comportamentos específicos dentro do cenário que a gente está observando. Se observarmos, nesse caso, ao nosso redor, veremos várias entidades ou abstrações, as quais podem ser representadas como objetos do nosso programa. Por exemplo, as pessoas e carros podem ser vistos aí como objetos. Por exemplo, nós temos uma figura aí de um carro e de uma moça. Nesse caso, o nome dela pode ser qualquer nome. Nesse caso aqui, em específico, está o nome Camila. Então, os objetos possuem características pelas quais identificamos as finalidades para as quais utilizamos, e essas características são tipicamente chamadas de atributos. Por exemplo, o carro aí ele tem alguns atributos, ou seja, dados ou atributos, características. Por exemplo, o tipo dele, Ferrari, cor, vermelho, placa, coloquei qualquer um aí, KZ 10, 18, e o número de portas tem 2 portas. Já as características da mulher, ele tem o quê? O nome dela é o tipo, né? Camila, cor do cabelo castanho e biotipo magro. Os comportamentos são aí interantes, né, conhecidos como operações, e os comportamentos são considerados aí como métodos. Por exemplo, o carro ele liga, desliga, acelera, freia. Já o comportamento da mulher seria andar, correr, dirigir o carro, seria uma outra opção, certo? Então, nós temos aí a representação desses objetos e suas características. Todo objeto vai ter características e comportamentos. Características vão ser chamadas aí, dentro de Java, vai ser chamar de atributos, e os comportamentos de métodos.
E também nós temos o conceito também principal, além do objeto, é a classe. A hora que você aprendeu um pouco sobre o conceito de objetos na programação orientada a objeto, podemos aí passar para outro ponto da nossa conversa. Nesse caso aí vai ser as classes. Podemos dizer que, no fundo, todos nós pensamos e organizamos o mundo segundo a nossa visão de características e finalidades de coisas. Logo, a gente pensa que o mundo aí, orientado a objeto, seria basicamente nesse sentido. É muito comum aí criar objetos com base nas suas características e comportamentos. A gente pode criar conjuntos, né, se fosse pensarmos em conjuntos, cada conjunto aí tem elementos dentro dele. Né? Nesse caso, esses elementos, esse conjunto é chamado de classes aqui dentro do Java, certo? Se pensarmos, por exemplo, no universo dos objetos de carro, por exemplo, vamos perceber que todos eles possuem os mesmos atributos. Nesse caso, por exemplo, todo carro tem um tipo, uma cor, uma placa e um número de portas. Então, podemos criar uma classe chamada carro e, né, na modelagem de Java, nesse caso da linguagem, a modelagem e a programação elas são aqui, nesse caso, um conjunto de objetos que possui características, ou seja, atributos, e comportamentos, ou seja, métodos comuns que é feita aí na programação do objeto. A gente vai usar o conceito de classes. Então, cada classe ela funciona como fosse um molde, ou seja, uma representação desses objetos que nós temos no nosso mundo. Então, os objetos aí são vistos como representações concretas, ou seja, instâncias dessa classe. Por exemplo, o objeto 1 ele é um objeto da classe carro. O objeto 1 é um carro da Ferrari. Ele tem cor, tem um tipo, tem uma placa e um número de portas. Assim como o objeto 2, que é um carro da Porsche, ela tem também uma característica, né? Tem todo tipo, tem um tipo, uma cor, uma placa e um número de portas. Então, se você observar, nós temos dois tipos aí de objetos, né? Dois objetos que são do tipo carro. Então, todos eles têm as mesmas características. Vamos ver mais outros, podemos ter uma noção de outros exemplos de classe. Mas antes disso, a gente poderia até pensar, por exemplo, o que seria basicamente outros exemplos. Por exemplo, a gente pode dizer aqui um conjunto de livros, certo? Eu posso ter a classe livros, que pode ter, quando o livro tem um nome, tem a quantidade de páginas, tem o autor, tem a editora, e aí posso ter vários objetos dentro dessa classe de livros, ou seja, eu tenho vários livros aí que possam ser representados dentro dessa classe. Podemos também ter um conceito de classe de lugar, por exemplo, todo lugar tem um endereço, podemos ter um telefone, né, tipo, no sentido, podemos ter um representante desse lugar. Então, vários lugares, seja lugar, seria uma classe e ia ter vários objetos dentro dessa classe, ou seja, podemos ter uma praça, que pode ser considerada um objeto, uma prefeitura pode ser considerada como um objeto da classe lugar, enfim. Tem aí um conceito infinito aí de possibilidades que podemos trabalhar dentro de classes. Então, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado por demais dessa aula. Até a próxima.